Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Salve, Sardenberg, você, o Leandro e todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. Aí, Vera. O presidente agora disse que vai atuar fora das 4 linhas da Constituição. Ele fica falando sempre esse negócio de 4 linhas, né? Que é as 4 linhas do gramado, né? Mas... metáfora futebolística para o golpe. E agora, mas enfim. Diga. Ele vai agravando, né, o sentido das declarações dele, né, Sardenberg? Fez isso ontem numa entrevista a uma emissora de rádio, longa entrevista, quase 2 horas, e hoje de novo na conversa usual lá com os seus apoiadores, ele fez pesadas acusações ao ministro Alexandre de Moraes, inclusive ameaças, a meu ver. Quando ele diz para essas pessoas que a hora do ministro Alexandre de Moraes vai chegar, isso, a meu ver, é uma ameaça grave. A hora vai chegar quer dizer exatamente o quê? O que o presidente da República quer dizer com isso? E aí ele diz que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Barroso estão tentando implantar a ditadura da toga, estão agindo à revelia da Constituição e que ele pode também tomar medidas fora das linhas da Constituição. E aí ele enfilera uma série de mentiras a respeito do procedimento que o ministro Alexandre de Moraes instaurou, assim como ele faz com as urnas eletrônicas, com a sua acusação de fraude das eleições, em que ele mistura um monte de informação falsa, de conceitos falsos para criar uma narrativa. Ele fez isso também nesse caso. Por quê? Ele diz que o ministro instaurou um inquérito contra ele e que ele virou réu. Ele não é réu de nada. Ele só virará réu quando e se o Procurador-Geral da República denunciá-lo, depois do final do inquérito, se ele for indiciado, e ainda assim, se 2/3 da Câmara autorizarem a abertura de um processo contra ele. Portanto, é muito pouco provável que isso vá acontecer. O que está sendo aberto é um procedimento para investigar se o presidente cometeu crimes nessa cruzada que ele tem feito contra o sistema eleitoral e contra a própria realização das eleições. Aí ele diz que o ministro vai fazer uma busca e apreensão no Alvorada. E aí já procura cooptar, de certa maneira, as Forças Armadas e a PF, porque ele diz assim, quem ele vai mandar aqui para fazer uma busca e apreensão no Alvorada? A PF, as Forças Armadas? Como quem diz, será que essas instituições não estarão do meu lado? E ele mistura essas duas instituições, sobre as quais ele já tem avançado muito nas suas posturas, na mesma frase em que ele ameaça tomar medidas para além da Constituição. Então, é uma gravidade muito grande. Quando você conversa com os políticos, eles repetem que não acreditam na viabilidade de algo como um golpe ou uma tentativa de solapar as eleições ou as instituições. Porém, essa balbúrdia institucional que o presidente instaura, ela tem graves consequências. O país está parado assistindo a essa briga, quando a gente tem outras inúmeras prioridades sociais, econômicas, sanitárias, culturais, educacionais. A gente tem que projetar um país para além dessa pandemia. O que nós vamos ser, que país nós vamos ser, e a gente fica preso, por obra e graça do presidente da República, numa discussão canhestra, bizonha, que não tem sentido, né? Esse assunto de urna acabou, não se falava mais, estava resolvido, né? Pronto, a urna eletrônica funciona e está acabado, né? E ele botou esse tema aí na hora, agora todo mundo discutindo uma coisa que já devia ter, enfim, tá? Como, enfim, é um fato dado, né? Exato, Sardenberg. Hoje, a Comissão Especial da Câmara, criada para esse fim, analisa a proposta de emenda à Constituição da deputada Bia Kicis a esse respeito. O relator, Felipe Barros, outro bolsonarista, mexeu no texto ontem à noite. E aí já piorou o texto, porque agora ele tira os controles da Justiça Eleitoral
a respeito da apuração e da verificação de eventuais fraudes, transfere para a Polícia Federal e tira da Justiça Eleitoral, leva para o juízo de primeira instância federal. Então, ele não tem prerrogativa para fazer isso nesta PEC, está enfiando mais coisa, está dizendo que entre em vigor mesmo se aprovado com um intervalo menor a 1 ano da eleição. Então, espera-se que a Comissão Especial enterre essa excrescência hoje para que esse assunto vá de novo para a gaveta. Não é um assunto, você tem toda a razão. A urna é auditável, ela é segura, ela tem lacre de software, lacre do próprio equipamento, ela passa por auditagens em todas as etapas do processo, tem simulação de eleição, que aí sim usa voto impresso para comparar os resultados de uma e de outra. Então, é surreal que a gente esteja falando tanto tempo sobre esse assunto. Agora, ele só pode ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, o presidente. E o Procurador Ara não vai denunciar o Bolsonaro? Dificilmente vai denunciá-lo, Sardenberg. A gente viveu uma situação similar com o Temer, né? Por várias vezes o Supremo pediu que ele fosse processado e, na ocasião, a Procuradora-Geral da República, que tinha sido indicada por ele, Michel Temer, a Raquel Branquinho, o denunciou. Denunciou por 3 vezes. Essas 3 denúncias foram para a Câmara e todas foram arquivadas. Então, são muitos esses filtros, muitas dessas etapas. A gente não imagina que nesse curto intervalo que resta de mandato, o Aras vá denunciá-lo, que a Câmara vá aprovar a abertura de um processo. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é basicamente uma resposta do Judiciário, mostrar que o Judiciário não vai transigir com esses ataques que o presidente tem feito, mas isso tem pouquíssima chance de resultar numa condenação, por exemplo, que tire o presidente das eleições. Não acho que isso vá acontecer, a não ser que a gente caminhe para uma situação de gravidade institucional tamanha e de crise entre os poderes, que o Judiciário resolva ir para cima e pressione o Aras de alguma maneira, mas eu não vejo isso ainda acontecendo. Eu acho que a gente vai ficar nesse terreno muito perigoso no qual a gente está operando, de uma espécie de luta no gel entre os poderes, uma coisa inacreditável em plena pandemia. E quando o presidente, ao dizer que a hora do Alexandre de Moraes vai chegar, ele pode estar incitando algum maluco a fazer alguma besteira, né? É uma loucura isso, é muito grave o presidente da República falar algo dessa natureza, se referindo a um ministro do Supremo. Ele já tinha feito algo bem próximo com o ministro Barroso, insinuações de conteúdo sexual, de conotação preconceituosa, mentiras em relação a ataques pessoais mentirosos em relação ao ministro, agora misturando o comportamento dele no julgamento de um indulto do ex-ministro José Dirceu com informações falsas novamente. É muito ruim isso quando parte da autoridade maior do país. A gente ainda se choca, embora esse seja o comportamento da vida inteira do Bolsonaro. O que se imaginou? Que na presidência ele fosse adotar alguma postura mais republicana. Ontem mesmo a gente viu o novo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, dizendo que vai atuar como um amortecedor. Só que esse amortecedor já começa com os discos totalmente empenados, porque como que se amortece alguma coisa como o Bolsonaro? O Bolsonaro é um bonde sem freio e sem amortecedor. É uma tarefa inglória ser um amortecedor de alguém como Jair Bolsonaro. Exatamente. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, Sardenberg, Leandro. Até amanhã. Até.